Eu não sei vocês, mas eu tenho notado que um dos fatores que mais tem prejudicado os cristãos é a sua falta de fé. Cristãos, aqueles que decidiram caminhar com Cristo e ter a sua vida transformada por Ele, simplesmente esqueceram o que é ter fé. Uma vida de fé, sabe? I believe that faith is the most important thing in the world. By which I mean that faith is the link between ourselves and a God of transforming love who saves us from sin and folly and ultimate disaster, who brings us into a life of joy and peace and wisdom and fruitfulness. Faith means, quite simply, trusting Him by believing what He's told us. And remember, the real God, the God of the Scriptures, is a God who has revealed Himself, He has spoken, He has given us promises to trust. Faith trusts them, and the effect of trusting the promises and trusting the God of the promises is literally transforming. Whoever you are, you need this. Eu acredito que um dos maiores perigos que se tem hoje é o comodismo. Aqui eu não venho conversar com vocês como um super teólogo que entende tudo a respeito da palavra e que vive uma vida exemplar, extraordinária. Eu simplesmente quero poder transmitir um pouco dessa chama que arde dentro de mim para vocês. Um pouco do meu conhecimento, da minha caminhada cristã para vocês. E um dos temas que eu inicialmente vejo ser necessário falar é a respeito da fé. Como eu disse, muito se escuta sobre ter fé ou até mesmo andar por fé. Esses são termos tão do cotidiano de quem é cristão que muitas vezes podemos nos acomodar a uma vida, a uma rotina, e com isso corremos o risco de esquecer o quão preciosa é essa ferramenta para a nossa caminhada. Eu quero que você se imagine ainda criança e você está caminhando em um parque com seu pai ou a sua mãe. De repente, eles te pedem para fechar os olhos e segurar a mão deles. Mesmo sem ver, você segura a mão deles e continua ainda andando, certo? Mas por quê? Porque você confia neles. Você confia que eles vão te guiar em segurança. Ter fé é confiar em alguém ou em algo, mesmo quando você não pode ver tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ter fé significa confiar em Deus, como você confia no seu pai ou na sua mãe. Você tem certeza que Ele está cuidando de você e te guiando, mesmo que você não possa vê-lo. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis escreve a fé em dois sentidos. Primeiro, como uma simples crença em doutrinas. E em segundo, como uma virtude que permite manter essa crença, apesar de mudanças de emoções ou circunstâncias. Ele argumenta que fé vai além de acreditar em Deus. É a confiança contínua em Deus, mesmo quando os sentimentos e as razões parecem se opor. Eu gosto muito de quando a Lúcia encontra o guarda-roupa. Ela encontra por acidente, em uma brincadeira de pique-esconde que fazia com seus irmãos. Motivada pela curiosidade, ela adentra ao interior do misterioso armário de madeira com a intenção de se esconder daqueles que a procuram. O engraçado é quanto mais ao fundo ela se direcionava, mais ela percebia que o local em que ela havia se metido não era meramente um roupeiro antigo que o anfitrião da casa guardava por herança. Depois dela ter o seu primeiro contato com o universo de Nárnia, ela fica encantada e, em completo êxtase, ela busca passar adiante toda aquela experiência que ela acaba de vivenciar. Mas, inicialmente, os seus irmãos não acreditam nela e até mesmo afirmam que tudo aquilo não passa de um fruto da sua imaginação e que ela deveria parar de fantasiar tanto e amadurecer. Eu gosto de fazer um paralelo com um novo convertido, pois quando essa pessoa acaba de aceitar Jesus em sua vida, ela simplesmente está vivenciando o ápice, o privilégio do primeiro amor.
Ela está completamente apaixonada por tudo que Deus está fazendo na vida dela. E a única coisa que arde em seu interior é Cristo. É buscar pela palavra, se alimentar dela. E ela sabe, ela tem fé em tudo que as Escrituras têm para ela, para a vida dela. E assim como a Lúcia, vivendo todo aquele novo, ela quer mostrar para o mundo e para todos que ela ama o quão maravilhoso e encantador é o Evangelho. Quer dizer, no caso da Lúcia, Nárnia. Mas ela ainda não tem raízes. Ela é considerada como uma planta que acaba de ser plantada e precisa se fortalecer. É preciso passar por um processo de amadurecimento. É preciso amadurecer nas Escrituras e no seu relacionamento com o próprio Deus. A fé é algo que só é fortalecida quando é posta em prática. É muito fácil ter fé em tempos de abundância, mas são em momentos tempestuosos que devemos nos lembrar que nós servimos a um Deus que tudo pode. Em Marcos 4, 35, 41, a gente lê o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: Vamos para outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamavam: Mestre, não te importas que morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sinceramente, eu gosto de pensar que Jesus deve ter acordado do seu sono e com cara de meio amassado assim, ainda sonolento, ele olha para o discípulo e fala: Sério que você me acordou por causa de uma maresia dessa? Mas falando sério agora, esse texto me faz pensar no meu próprio comportamento como cristão. É muito forte pensar que até mesmo os próprios discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam junto dele e que o viam fazer inúmeros milagres de dia e de noite, eles que estavam a todo momento com Cristo, temeram e não tiveram fé. Não creram naquele que estava com eles. E mesmo que o barco afundasse, simplesmente nada de mal aconteceria a eles. Beleza, eu já entendi que eu preciso exercitar a minha fé e já sei que a palavra ela afirma em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas e agora? Como eu faço para ter uma fé que agrada a Deus? Sendo assim, eu te convido a ler essa passagem de Mateus 17:20 junto comigo. Ele respondeu: Porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Ele se utiliza de uma metáfora para ensinar que mesmo uma fé pequena, mas genuína, tem um enorme poder. A ênfase não está na quantidade, mas sim na autenticidade da fé que está sendo exercida. O grão de mostarda, apesar de seu tamanho, tem um potencial magnífico de multiplicação. Ele passa de uma pequenez de grão para uma enorme e grandiosa árvore forte. O que nós temos que entender é que aquela fé que inicialmente é pequena, quando exercida, multiplica-se e expande para algo magnífico. E é nossa responsabilidade expandir essa fé e agradar a Deus com a proporção da nossa fé. Uma fé que move montanhas não é simplesmente uma fé simples. Com certeza é uma fé que por muito tempo deverá ser cultivada e praticada, para que assim
possa ser exercida em sua totalidade. Existe um versículo incrível em que Jesus fala a respeito da fé de um centurião, que pede para que Jesus cure um de seus servos. Mas em vez de levar Jesus ao enfermo, ele pede que Jesus apenas diga que ele seja curado, pois tinha a absoluta certeza que apenas pelo poder das palavras do Mestre, o seu servo seria curado. O que ele está tentando dizer era que apenas a palavra de Jesus era suficiente. Ele não precisava de absolutamente mais nada. O centurião reconheceu a voz de comando de alguém que está revestido de autoridade, e por isso teve fé. A fé é justamente a convicção daquilo que não se vê, e ela deverá se apoiar na palavra de Deus. Essa, meus amigos, minhas amigas, é uma fé que agrada a Deus. Faith, 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 everything. When you sat in that chair, had you ever sat in that chair before? I bet you didn't pick it up and examine it and put your hands on it to see if it'd hold you. By faith, you just sat down in it. You had faith that people wouldn't build a chair that wouldn't hold you. Everything we do is by faith. All right, take the same faith, put it in Jesus Christ as your Lord and Savior, and you will know who Jesus is. You accept Him by faith, and He comes into your life and into your heart, and you know that He's who He claims to be. Eu acredito que nós possamos dizer que a fé, ela se apoia na palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus fortalece a fé. Em 1 Timóteo 4,6, a palavra de Deus diz que nós seremos nutridos pela própria palavra de fé. A própria palavra fortalece a nossa fé, porque a palavra vem pelo ouvir. Mas nós também precisamos escolher andar na palavra. Sinceramente, eu acredito que tudo se trata de escolha, decisões que nós tomamos. Futuramente, quando eu for tratar de pecado, esse vai ser um tópico muito importante que nós iremos entender. Em Mateus 14, 28 e 31, nós vemos algo fantástico. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Nesse momento, Pedro pede para que Cristo diga para que ele vá de encontro com o Mestre. E quando Jesus diz para que Pedro se junte a ele, Pedro não só anda sobre as águas, mas ele anda sobre a palavra de Deus. Naquele momento, ele teve fé que através da ordem do seu mestre, ele poderia andar sobre as águas. Dito e feito, ele andou. O problema foi quando ele desviou o olhar. Ele temeu, se apavorou, ele duvidou. Tirou seus olhos de Jesus e se voltou para as circunstâncias que o cercavam ali. Como ter uma fé inabalável? Eu te pergunto. É mantendo os seus olhos em Cristo. É buscando na palavra o que Ele tem para você. É crer naquilo que Ele tem, o que Ele afirmou, e se manter consistente, mesmo quando as adversidades vierem. Ter fé não é uma tarefa simples. Exige força, determinação e muitas vezes renúncia. Mas você pode ter certeza que no final tudo vai valer a pena, pois dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. A ele seja toda a glória, para sempre. E amém.